Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, pronto para mais uma leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 225. Vamos ler Jeremias de 23 a 25. Amém? Vamos orar e a gente inicia a oração. Orar e a gente inicia a leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Te pedimos a tua companhia, a tua presença nesta hora, Pai. Vamos ler e entender a tua palavra. Então, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Jeremias 23, assim diz a palavra do Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta às suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. E estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido diante de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho. Por causa do Senhor e de suas santas palavras, a terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para os quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles do ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Vocês terão paz, e a todos os que seguem a obstinação dos corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor, para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos.
Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciaria as minhas palavras ao meu povo e teria feito com que eles se convertessem dos seus maus procedimentos e das suas más obras. Sou eu apenas um Deus de perto? Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche o céu e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, conte o sonho. E o profeta que tem minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com suas mentiras irresponsáveis, desviam meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes, vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote, ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente. O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão esta palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Assim diz o Senhor, vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti a não disserem isso. Por isso, me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Capítulo 24. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como uns que amadurecem no princípio da colheita. Os figos de outros cestos eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Considero como esses figos bons exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles
e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas, como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, e com seus líderes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Capítulo 25. A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os meus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: Converta-se cada um do seu mau caminho e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às nações do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Pegue de minha mão este cálice com o vinho e com a minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação, um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, Ascalon, Gaza, Ecrom e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas,
os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além-mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e de Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após o outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, embriaguem-se e vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês saírem impunes? Vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo, o Senhor ruge do alto, troveja a sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita com os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou a hora de vocês, o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Amém. Glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje. Amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir, para mais uma leitura. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.